Bem, agora podemos começar. Só para me ter uma ideia, quem já andou lendo, estudando A Voz do Silêncio? Quem, quem não conhece, então, não teve oportunidade. Bom, começou ontem. Tá ótimo. A Voz do Silêncio é um dos manuais de maior utilidade para aquele que quer entrar na senda espiritual. Ele é, vamos dizer, um ensinamento, eu diria milenário, não sei nem quando, mas foi traduzido do sânscrito pela senhora Blavatsky. A Voz do Silêncio foi o último livro, praticamente, da obra dela, que ela traduziu porque sabia de cor dos 90, né? Então, né, a origem dele, vamos dizer, é do mesmo chamado Preceitos de Ouro. Antigo, realmente eu não sei. Mas ele atravessou todo o tempo até hoje como algo precioso. Na verdade, o livro se divide em 3 fragmentos. Ontem parece que atacaram o primeiro fragmento. Hoje nós vamos passar para o segundo fragmento, uma continuação do primeiro. O primeiro fragmento, embora tenha sido falado hoje, mas para nós dar início, ele conduz o homem, ou a pessoa, o candidato, a sair da vida comum, terrena, para começar a penetrar na vida espiritual, propriamente dita. É o nascimento do homem no espírito. Isso, o que é isso? Não é que vai nascer de novo, ele vai desenvolver a segunda etapa que ele está destinado a ser. Nós somos um ser dual, matéria e espírito. O primeiro nascimento nosso é material, físico. E precisamos, vamos dizer, conquistar a segunda etapa, o crescimento para o espírito. Isso se chama nascimento. E ele é dito virginal porque ele não vem através de algo de externo. Nós é que podemos chegar à condição de sermos um novo ser, né, por nossa conta e exclusiva ação e responsabilidade. Por isso que usam vamos dizer, o dogma da concepção virginal. Tá? O universo é um filho de Deus virginal. No espaço não tem 2 espaços. O universo se forma sozinho, por conta disso. Esse nascimento ocorre na caverna, no interior da caverna interna do coração. E ele é assistido por toda a natureza. Uma semelhança. Bem, quem viu a primeira senda ontem deve ter visto que na primeira senda, que se chama senda probatória, que eu tratada no primeiro, nós desenvolvemos qualidades que nos habilitam a sair do mundo material para o mundo espiritual. Se chama primeira iniciação. E aqui é que começa. Aí começa a verdadeira senda espiritual. Né? E ela se dá após a terceira senda, a terceira iniciação terrena. Primeira iniciação, o nascimento virginal. A segunda iniciação vai ser a purificação das emoções e sentimentos.
né? Daí o batismo. A terceira iniciação é o domínio da mente concreta. Aquela mente que vive pulando de um lado para o outro, querendo uma coisa, querendo outra, né? Adorando o que não deve, né? E deixando de fazer aquilo que acha difícil, mas que deve ser feito. Então, essa mente, que quando nós conseguimos tirar as preocupações e etc., etc., esse domínio se chama terceira iniciação corrente do vivente. E aí começa o que se chama primeira iniciação espiritual. E aqui é que começa a nossa senda. O segundo fragmento, no livro do Voz do Silêncio, ele compõe os versos de 101 a 195. Então, seriam uma porção de... Não vou tocar em todos esses versos, porque primeiro não daria tempo, segundo que eles vão ser abordados. Versos de 101 a 195. E a gente pode... A senda é uma, mas ela se divide em duas. Uma, que é ele chegar a uma condição, né, de um nível de arhat. Arhat seria, vamos ver, um homem já com as condições superiores ou igual a de Jesus. Passa por várias iniciações. Bem, por isso que Jesus é chamado o primeiro, o primogênito, porque foi o primeiro homem que chegou por conta sua, não por um mestre externo, não por um fator externo, a condição de consciência que ele teve. Daí que se chama primogênito. Costuma-se dizer que ele é primogênito. Bom, vamos tentar caracterizar essa senda. É a senda real da espiritualidade. O seu objetivo é advertir e introduzir a essa via, esclarecendo os motivos que podem levar o candidato a trilhá-la. Uma coisa difícil de fazer, ela então previne, explica o porquê fazer e o que tem que ser feito. Nesse segmento, a senda única é dividida em duas, tá? Aberta e a secreta. Bom, alguns pontos em comum entre elas não existiam. No final do fragmento, o que leva, o que essa senda leva, né? Contrapõe-se as diferenças entre o Buda, o Pratyeka Buda, que é o Buda pessoal que opta pela felicidade sua. Ele conquista vamos dizer assim, um nível de consciência e de poder que o torna feliz. E o outro conquista esse nível, mas não vai desfrutá-lo, porque tem a humanidade toda precisando de auxílio para chegar também à condição, vamos dizer, da meta do homem perfeito. Ele prefere continuar trabalhando em favor da humanidade. Os dois têm méritos, por força, por esforço, por renúncias, por sofrimentos, para chegar a um estado de conquistar uma felicidade muito grande, um poder muito grande. Uns, de imediato, continuam nesse nível para cima. Outros permanecem por muito tempo, por várias encarnações ainda, a ajudar a humanidade. A escolha é de cada um. Bom, então, a diferença dessa senda é essa aí. Na senda aberta,
ou também é chamada senda do olho, a senda, vamos dizer, do ver, o Pratyeka Buda, por um rigoroso trabalho interno, alcança o nirvana, que é, vamos dizer, o estado que nós poderíamos dizer o paraíso celeste, assim em termos vulgares. Mas escapa do sofrimento desse mundo. Quer dizer, eu conquistei agora um estado bom, tchau. Mas conquistei por luta, como o outro. O outro chegou ali e disse, não, eu não quero ir adiante agora. Eu primeiro vou ajudar os que ficaram para trás. Então, veja, e aí essa não é a doutrina do olho, é a doutrina do coração. Bem, vamos tentar mostrar mais alguma coisa do segundo fragmento. Perdão, eu esqueci, né? Eu não sou muito... Isso aqui que eu estava lendo para vocês está nesse slide. Bom, como eu dizia antes, que eu recebi a primeira iniciação lá, que é da senda probatória, o candidato atinge o nível, dá um palavrão aqui, não importa, a um nível de consciência, né, maior. E aí, esse candidato entrou na corrente evolucionária espiritual. Obteve todas as qualidades da senda probatória que foi vista ontem, que não são poucas e não são fáceis. Mas para entrar ali, tem que estar com a alma limpa, os pés limpos, entre aspas, puros, paciencioso, compreensivo, amoroso, para praticar a verdade, praticar a doutrina da retidão do Buda, dos 8. O caminho óctuplo. Esse tem direito a entrar num caminho espiritual, ou entrar na senda espiritual, que também é chamada. E, para isso, nessa senda, nesse nível, o candidato deve eliminar a ilusão de um eu pessoal. Eu sou eu. Eu quero, eu faço, tudo é meu. O eu e o meu deixam de existir. Eu e tu somos um. O pessoal é sacrificado em favor do universal. O que eu quero para mim, todos têm direito. Eu tenho que querer também para os outros. Então, veja, o candidato deve eliminar a ilusão do eu pessoal. Também deve eliminar as dúvidas sobre o karma, sobre a reencarnação. Sabia que a lei do karma existe e ela é cumprida, queira ou não queira, goste ou não goste, mas que ela foi gerada mérito e demérito por mim mesmo, em vidas anteriores. E que não me escapo de reencarnar para aprender e para reparar o que eu fiz de errado em encarnações anteriores. Aprender é a oportunidade de crescer. E mais ainda, ele deve ter uma confiança sobre os mestres e perder superstições. Acreditar que a lei
maior, é maior do que qualquer outro poder inventado ou incutido para nós. O que eu planto, eu colho. Não adianta eu pedir algo que eu não mereço. Porque se eu conseguir obter alguma coisa de forma ilícita, eu não mereço, eu vou pagar. Muda. O egoísmo já foi. Nenhum tipo de egoísmo pode penetrar ou conviver num ambiente espiritual puro, de energia pura, de pureza pura. Veja, então, que nesse nível de iniciação, que é o primeiro nível, já é muito requerido de nós. E a Senda está mostrando a Vossa Excelência. Bom, só assim ele vai conseguir receber a segunda iniciação espiritual. Olha. Veja, é um negócio muito complicado. Bom, a partir da segunda iniciação vem o batismo, a purificação, tá? Ele passa de um nível que estava para um outro nível. Constrói a cabana, ali ele tem 7 vidas mais. Né? Mas, quando ele adquire a segunda iniciação, ele vai construir a cabana no lugar de paz e só mais, e aí daí em diante ele só vai renascer uma vez para terminar com os débitos dele. Tá? No cristianismo, essa iniciação aí representa, digamos, o batismo e a outra que representa a transfiguração. Eu estou fazendo uma associação assim para ter uma visão em relação à tradição que você conhece. Podemos, vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento, não se acanhem. Tá? Eu tenho um. Vai, por favor. Cada uma da iniciação, ela necessariamente leva uma encarnação ou eu posso passar por várias etapas numa mesma? Em geral, muitas. Para ser iniciado. Mas nesse caso, por exemplo, aqui, Você, uma vez iniciada, tendo a primeira iniciação, você ainda tem 7 vidas, no mínimo, os 7 vidas, para continuar. Agora, pode recair. É muito... Porque as missões são, muitas vezes, exigidas com muito sofrimento, com muita renúncia, muita abnegação, muita aceitação. E um fraquejo. Eu já vi muita gente boa entrar num trabalho espiritual por anos e chegar um belo dia, voltar atrás. Eu tive uma irmã que faleceu, que ela era, por assim dizer, devota demais na religião, do cristianismo católico. Ela tinha quase uma igreja dentro de casa. Quando ela descobriu que estava com câncer, ela perdeu a fé toda. Não rezou mais, porque ela se achava que ela seria protegida pela dedicação que ela fazia. Esquece que nada é por acaso, que o karma existe, que, de uma ou outra forma, as tentações também são muito grandes.
E muitas vezes se deixam. Então, só quando chega a um determinado patamar é que a resistência tira toda a tentação. Eu não me lembro qual é, né, Terezinha? Mas um patamar aí que tu dificilmente volta. Mas antes não há risco de perder. Tá? Bem, vamos... Estou correndo um pouquinho, mas qual é essa aqui? Tá? 1/2. Bom, na terceira iniciação, que ela representa, como eu disse antes, é a união entre o indivíduo, a personalidade e vamos dizer, a união entre a personalidade existencial e a individualização. Personalidade é o ser que, vamos ver, atua no mundo normal e ele é a pessoa. Ele se encontra separado dos outros. Persona vem do nome da tipo de máscara, que representa a máscara, que os antigos gregos usavam no teatro para representar um personagem. Ele usava uma máscara daquele personagem. Nós hoje somos pessoa porque estamos atuando como artistas de uma alma numa fase de vida. Não sei se o paralelo aí deu para fazer. Então, na verdade, o artista não é aquele que ele representa. Né? A pessoa não é aquela que é a alma dela. Tem. Todo ser humano tem o que se chama alma humana. Enquanto nós não acordarmos a alma humana, nós somos comandados por uma espécie de alma animal que se deixa, vamos dizer, levar pelas suas conveniências, porque eu gosto, porque eu não gosto, porque eu quero, porque eu não quero. Você deixa levar só por aquilo que é concreto, que pode papar, admirar, né? E que não se dá o trabalho, vamos dizer, de pensar, eu tenho que ser assim, eu tenho que me transformar. A minha netinha com 6 anos disse, eu queria ser criança a vida inteira. É? Veja. E nós, às vezes, queremos ser crianças a vida inteira. Essa que é a verdade. Agora, se um dia acordarmos, não, eu não sou isso. Não, a finalidade da vida não é essa. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou realmente? Não se faz essa pergunta. Bom, voltando. Vamos lá, que eu esqueço que eu tenho um aparelho na frente aqui. Aqui falta uma palavra aparecer aqui. Aqui eu não posso escrever. É o anagamin. É aquele que não... Aqui a palavra que ficou faltando é... Aqui, ó, faltou uma palavra... Não sei por que eu fiz uma outra cor e ela não se projetou lá. Aqui o candidato é o Aganamin. Aquele que não renascerá neste mundo. Não precisa mais renascer. Ele não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que aprender. Não tem débito. Isso só acontece quando ele não gera mais karma. É também chamado
o cisne, aquele que canta antes da morte e que sabe separar a água do leite. Isso é o que diz a Fama. Eu trabalho, né? Saber separar a água do leite. Durante essa etapa, a mônada participa com um eu superior. A mônada é o espírito divino que, vamos dizer assim, tem por função, vou chamar assim, o desenvolvimento do ser humano, daquele ser humano. Né? Ela é uma energia, vamos dizer, não seria um ser material, mas uma espécie de energia muito forte, que não desce ao plano inferior, porque não resistiria. É a mesma coisa que se vocês ligarem essa tomada aqui em 700.000 volts. Não resiste. Mas, e ela não desce abaixo do, digamos, do plano mental superior. O máximo que ela desce aqui. E quem conduz para entrar no plano superior, do plano terreno, do plano vivencial, ao plano espiritual, quem conduz é a alma humana. A alma humana pega esse serzinho que está aqui, medíocre, pequeno, e levanta aos poucos a sua consciência, até que a consciência dele deixa de ser egoísta. Onde existe o egoísmo, não existe amor. E onde existe amor, não existe egoísmo. É luz e treva. Nessa posição, eu tenho direito a entrar na senda espiritual propriamente dita. Aí, a alma humana diz para a mônada, toma que o filho é teu. Ele não precisa mais descer. Ele não precisa mais reencarnar. E a mônada se encarrega que ele continue a evoluir. Vá para a quarta iniciação, onde a quarta iniciação, vem um malandro aqui, de vez em quando atrapalha, né? Hã? Tá. É a crucificação. A alma humana diz, agora o filho é teu. Na crucificação, há uma entrega total. Tá? Aqui eu aprendo que eu sou aquele. Eu sou tu. Eu sou divino. Tá? Liberta de todo apego às sensações e de toda possibilidade de ódio, de separatividade, admitindo-se só amor altruísta e espiritual, a rejeição ao que for nocivo, sem nenhuma preferência pessoais. No final dessa fase, sem mais participação da alma humana, do seu superior, ele recebe da mônada a quarta iniciação. Essa etapa há uma solidão, um abandono total. Ele tem que decidir, optar por conta e risco, sozinho, sem nenhuma influência, nem de um Deus. E aí, tá, no cristianismo, essa iniciação chamada de
crucificação, Jesus diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque se eu tivesse na presença de um espírito superior, eu poderia aceitar o sacrifício, entre aspas, de passar por aquilo, por influência da presença. E a decisão tem que ser exclusiva. João da Cruz descreve isso como a noite escura da alma. Para ver um outro simbolismo, diz que Noé fecha a arca, o alçapão da arca, e perde o contato com o elevado. Isso é para se candidatar a uma situação dessa, tem que ter muita coragem, muito trabalho, mas muita fé de que esse é o caminho e que só isso é possível. Sair de um mundo egoísta para o mundo espiritual. Não se pode pensar que a gente, com as nossas vaidades, as nossas paixões, as nossas preferências, os nossos... podemos desfrutar de um nível de consciência elevadíssimo, de uma mônada, de um logos. O que é isso? Não dá. Bom, vamos para o próximo, ver o que tem mais. Eu não posso me atrasar muito, né? Bom, o Arhat, o venerável, né? O benemérito perfeito, já não é obrigado a reencarnar. Porque ele superou todas as necessidades de aprendizado, né? Mas pode fazê-lo para auxiliar o mundo e os seus irmãos menores. É o que eu disse no início. A diferença entre uma senda e a outra. Elas são iguais, mas aí se separam. Um resolve, não, eu vou permanecer para ajudar a conduzir a humanidade para o patamar que ela tem que alcançar. Ele tem acesso ao Nirvana, mas ainda deve capacitar-se e receber a quinta iniciação. E a quinta iniciação é a ascensão, a união com Deus. Não sei se alguém conhece o livro de Santa Teresa d'Ávila chamado Castelo Interior ou Moradas. Não? Ela diz que existe um castelo com 7 moradas, que a humanidade está em volta dele, e um dia descobre uma porta e resolve entrar, mas leva toda a bagagem dela. E à medida que vai penetrando, vai descarregando a bagagem errada e vai chegando. Quando ele chega na quinta, sexta e sétima morada, ela está se aproximando do Senhor. E aí é a união. Então ela diz que tem um noivado, primeiro o namoro, o noivado e o casamento. A união do, vamos dizer, material com o espiritual é o grande trabalho que nós cabe fazer. Se nós quisermos permanecer com materiais, podemos.
Mas se nós quisermos unirmos, nós temos que conquistar e casar com o espiritual. Jesus começa a sua vida espiritual pública simbolicamente nas bodas de Canaã, num casamento, numa união, onde ele faz atende o último pedido da matéria da sua mãe, transformando a água em vinho, e daí ele começa a fazer a vontade do Pai. Maria representaria a matéria. O Pai representaria Deus. E aí ele diz, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. E aí ele diz, ninguém vai no Pai se não passar por mim. E ninguém chega nele se não deixar os egoísmos aqui e passar pelo amor. O cristianismo representa o advento do amor. O budismo representa a retidão de vida. O amor tem que estar em sintonia com a retidão. O amor está aqui. Eu gosto e eu não gosto. O sentimento está aqui. Isso me agrada, isso não me agrada. A retidão está aqui. Isso é certo, isso é errado. Isso tem que estar de acordo e obedecer isso. Bom, outro fragmento, então, é a ascensão e união com o Pai, seguida pela descida do Espírito Santo. Jesus fala que ele subiria ao Pai para mandar o Espírito da verdade. Evangelho de São João. Se eu não for para o Pai, vocês não recebem. E o Pentecoste, simbolicamente, representa, vamos dizer, a vinda do Paráclito, que é o Espírito da verdade, que vai ajudar o homem a fazer a sua purificação e a desenvolver a sua. Mas só recebe o Paráclito aquele que lhe abre a porta. Bom, se mais... Vamos para cá. Esse segundo fragmento, as duas sendas, o adepto, mestre Akash, é um ser plenamente iniciado, que realizou o propósito do advento do homem, que zela pela evolução humana. Já não lhe resta aprender mais nada no âmbito humano e pode ser considerado um super-homem. Tem a missão de transmitir a seus discípulos parte do poder e sabedoria que obteve. Ele está livre para escolher seu caminho e seguir, ou pode permanecer ligado à Terra para promover a evolução, receber outras iniciações que incluam Chohan. É que eu não botei no início todo o esquema da cena. Depois do Arhat vem Chohan, Mahashohan, né? Buda e governo do mundo. A alma humana, segundo este livrinho aqui, até vou ver para vocês, ela é final da coluna 2, não sei decorar a página, não devia, né? Tá, achei. Esse livrinho diz uma coisa, ó. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as represente.
as expresse. A primeira verdade é essa: a alma humana é imortal. Mas além de imortal, o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Esta verdade quase que me assusta. Eu, um ser pequeno, indefeso, frágil, atravessando na rua, estourei o joelho quarta-feira. Morre por nada, etc, etc. Tenho um crescimento cujo esplendor não tem limites. Por amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a terceira, e ele diz mais também a segunda verdade, já que eu li a primeira, diz uma coisa mais surpreendente, que o princípio, aquilo que dá vida, habita em nós e fora de nós, tudo. É imortal, eternamente benéfico, mas não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido por aquele que busca a percepção. E que cada homem, a terceira, homem e mulher também, viu? Não é só os homens. E cada homem é o seu próprio e absoluto legislador. É ele que causa, que produz para si trevas e glórias. É decretador de sua vida, de sua recompensa, de sua punição. Não pode ser queixado de ninguém. É ele que planta, é ele que colhe. É ele que estraga, é ele que tem que corrigir. E o que ele planta é a semente do que ele vai colher. Bom, ele então, como eu dizia, está livre para escolher o seu caminho e seguir. Né? E pode permanecer ligado à Terra para promover a evolução, recebendo outras iniciações. Chohan, Mahao Chohan, né, o que significa? Buda, Senhor do mundo, vigilante silencioso. Quer dizer, tem uma ascensão cada vez maior, um espírito também planetário. Vamos tentar fechar logo em seguida. A caracterização do fragmento. Tem um livrinho que eu não trouxe porque estava ficando pesado, que se chama Pláticas, não tem em português ainda, Pláticas sobre o Sendero do Ocultismo. Aí tem 3 manuais, um sobre os pés do mestre, outro sobre a voz do silêncio e outro sobre a luz no caminho. Nesse livro, o autor, que é Annie Besant e Lili Bitter, divide o fragmento em 6 vias. 6, vamos dizer, segmentos. A primeira vai do verso 101 ao 108. Né? E nesse fragmento do 101 ao 108, nesse segmento do fragmento, ele fala sobre as duas doutrinas, a do olho e a do coração. E sobre a necessidade de se continuar a revelação, porque a senda provisória faz a iniciação. Para aí, não. A necessidade de continuar revelando o caminho,
E colocando em prática o caminho que conduzirão os homens à libertação. Finaliza lamentando. Aqui vem uma coisa importantíssima. Eu quero chamar a atenção. Ele finaliza lamentando que, embora todos nós sejamos dotados de alma, ou do eu superior, ou anjo solar, seja lá o nome que se queira dar, todos temos uma alma humana no chakra cardíaco. Isso é que nos promove a evolução. Poucos são os homens que fazem uso desse dom. Nós temos o Espírito, São Paulo diz, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Que sois templo do Espírito Santo? Em outra carta, São Paulo diz, o Cristo em vós é a esperança da vossa glória. E, neste ponto, descobriu ontem, a voz do silêncio diz a mesma coisa. O mestre lamenta que os homens, todos os homens, tenham o dom da alma em si e não usam esse dom. Desconhecem esse dom, ignoram esse dom. É como se eu tivesse um poder e não usasse. Uma força e não usasse. Uma riqueza e não usasse. Muito bem. Voz do silêncio me alertou. Poucos são os homens que fazem uso do dom sem preço de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Isso está nesses versos aqui. Na outra parte que ele caracteriza esse segmento, ele denomina conhecimento cerebral e sabedoria da alma. Nessa veia, a voz do silêncio ensina a necessidade de nos purificar e discernir o real do falso. E, sobretudo, separar a ciência da cabeça, né, da doutrina dos olhos, da doutrina do coração. Isso e isso. Separar o que é o joio do trigo. Na outra parte de caracterização, o livro coloca a via da ação. Aqui ele preconiza a busca, a ação correta e a ação correta. Buscar e fazer a coisa corretamente. Tá? Considera o Dharma do olho ser a corporificação do externo e do não existente. Eu dou valor ao externo, ao não existente. Corporifico isso. Enquanto que o Dharma do coração é ser a corporificação da sabedoria verdadeira e divina, chamada Bodhi. Reconhecer o eterno e o permanente. Eu dou valor a coisas que desaparecem. Não dou valor às coisas que são. Juntai para vós tesouros nos céus, porque os tesouros da terra, os vermes, a ferrugem, as traças destroem. Então, distinguir um do outro. Qual é a ação que devemos fazer? A ação correta. Na outra parte, o livro estabelece, fala na senda oculta. E nessa parte, que vai do verso 139 a 149, ele procura informar sobre o caminho secreto escolhido pelos Budas da perfeição. Ele
forma, olha, essa é a senda daqueles que querem ficar aqui, trabalhando. Porque não informar é uma traição, o cara depois vai dar com os burros na água. Tá? Ele conquistou um direito a um paraíso, a uma paz imensa. E vai voltar aqui para quê? Para ajudar os outros. Então, nessa parte, a senda, o fragmento mostra o caminho secreto escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram suas personalidades a personalidades mais fracas, por favor. Mostra também como podemos criar hoje nossas oportunidades de amanhã. Mas, se a doutrina do coração for demasiadamente alta, o livro nos acalma um pouco. Ele diz assim, se ela for muito alta para algum de nós, precisamos nos auxiliar a nós mesmos, né? E recear, oferecer auxílio aos outros. Eu quero ensinar o outro, mas eu não tenho coragem de fazer. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Deixa disso. Vou me precaver, acautelar no uso da doutrina do olho, da lei. Se o caminho secreto não é atingível hoje, não dificultes. Ele vai ser possível amanhã para ti. Não se desencorajem. O trabalho já feito não é perdido. E, com paciência, eu continuo me acautelando até merecer esse passo. Duas últimas caracterizações. Tem que botar dois aqui. As duas, chamada Roda da Vida. Nesse item, o livro mostra a importância e a necessidade de ajudarmos no melhoramento das condições do homem, principalmente se os que estão ligados a nós pelo karma. Não é de balde que eu tenho esse filho, casei com essa esposa, que tive essa mãe, esse pai. O karma junta aqueles ou que estão trabalhando num projeto comum, por exemplo, os da Sociedade Teosófica, ou que têm ajustes, harmonias a promover, porque se desarmonizaram antes. Quanto maior é o karma, maior é o vínculo de união ou de junção entre nós. Por isso que é muito comum desavença entre marido e mulher, principalmente, mas também entre irmãos, também entre pais e filhos. Porque a união provocada por nós com os outros tem ligações kármicas muito fortes. E por isso que vai ficar ali. E se não houver uma visão correta disso, a tendência é acirrar mais os ânimos e a ruptura. Se houver uma visão que eu estou ao lado de alguém para aprender, para ajudar, para ser compreendido, para nos harmonizar, eu vou tornar a vida desse alguém e a minha um inferno. Se eu tiver que viver como filho, como marido, como pai, com aquela criatura.
E no momento que eu compreendo que estamos ali para, vamos dizer, crescermos juntos, acertar, eu vou procurar conciliar e vou passar a criar harmonia. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Aqueles que a fraternidade, a união, que é o maior, vamos dizer assim, objetivo da sociedade, desenvolver esse espírito, representa isso. Está na hora? Bom, então a senda do Arhat, a última, tá? Ela mostra a raridade de se chegar até lá, esse nível, tá? Mas não se pode negar a ninguém o direito de percorrer essa senda. Toda vez que eu obstaculizar alguém de se espiritualizar, eu estou cometendo uma grande falha. Bom, nessa senda, ou se vence ou se cai. Mas ele diz o seguinte, que mesmo os que caem têm vantagem. Quando vence, tem direito ao nirvana, ou que diriam, você é o paraíso celeste. Mas se cai, ele aconselha, aqueles que tu já derrotaste, aqueles vícios, aqueles erros, aquelas coisas que já tu conseguiste derrotar, não vão te importunar mais. Então, não é trabalho perdido. Qualquer conquista, ela é reconhecida e mantida. Bom, o outro segmento não é meu, né? Me fico à disposição para alguma. Eu sei que isso aqui, não falei nos versos, porque vai ter, eu vi aqui pela programação, né, as pessoas que vão tratar, né? Esse material eu vou, não é, esse foi de uma outra palestra, só fiz uma ajustagem para essa aqui. Ela trata todo assunto do espiritual, eu vou mandar depois pro Otávio, tá? E aí, por e-mail. Não, por favor.